Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast. Este programa que está sendo uma oportunidade de reencontros das antigas, meu pessoal. Antes da gente começar, eu vou fazer aquele pedido já clássico para todos vocês, e vocês já sabem, já devem estar de saco cheio comigo, e eu entendo, mas é necessário no YouTube, gente. Deixe o like de vocês. Também peço, comentem aqui embaixo. Poxa, a gente vai conversar sobre vários assuntos. Você gostou de um determinado assunto? Achou legal? Deixa aqui embaixo seu comentário, a gente vai trocando uma ideia e promovendo a comunidade também. Curtiu? Deixou o comentário? Compartilha. Se possível, para o máximo de gente, mas especialmente para quem você acha que esse conteúdo vai fazer alguma diferença. Combinado? Fechou tudo isso? Esses três? A gente vai para o finalzinho, que é a inscrição e também você ativar o sininho para receber todas as notificações. YouTube, ele entende que o canal é novo, então ele não vai recomendar tanto se você não se inscrever e principalmente ele não vai te avisar que chegou vídeo novo se você não ativar o sininho. Então tudo isso é necessário. Combinado? E agora, sim, feita essa introdução de youtuber, né? Na época que você conheceu, eu não era youtuber, então agora eu preciso fazer toda uma introdução para a gente puxar um assunto. Hiller, primeiro eu queria te agradecer muito. É uma honra contar contigo, voltar a conversar contigo, sempre muito bom retomar alguns papos, né, ao longo da vida. E primeiro te agradecer e agora começar, de fato, o programa com a pergunta clássica desse programa. Para além da vida acadêmica, para além dos estudos, me conte, meu amigo, quem é você? Iago, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Bom dia e boa tarde, boa noite aos os ouvintes do seu canal aí, né? Boa tarde, né? Um abraço especial a todos. Iago, primeiro, satisfação estar com você nesse espaço. E você começa já com uma pergunta difícil, né? Falarmos de nós, muita coisa. Tem tempo, né, para falarmos de tudo isso? Iago, falando do Hiller, né? Então, o Hiller, mato-grossense, né, que fez uma jornada aí, né, pelo esporte. Eu tenho, claro, uma relação direta com o esporte, devo muito ao esporte de modo geral, né? Desde a minha trajetória, minha formação cultural, acadêmica, né? Então, sou suspeito para falar da prática esportiva de modo geral, né? Então, mas sou mato-grossense, né? Atualmente eu sou professor na Universidade do Estado de Mato Grosso, ex-aluno aí do doutoramento, né? Fiz doutorado aí na Unicamp, esposo da senhora Leilane Alves de Lima, né? A chefe. Então, cuido, né, de 3 cachorros, sou apaixonado pelos meus vira-latas. E nas horas vagas conseguimos ir em casa, porque o restante da nossa vida praticamente é universidade, trabalho, enfim. Então é o dia a dia nosso aí bastante intenso. Pronto, o Iago, e dessa trajetória, né, pelo mundo, né, conhecendo as pessoas, a gente, claro, carregamos aí um pouquinho de cada lugar, um pouquinho de cada um. Então, digamos assim que foi realmente uma trajetória até aqui bastante incrível, né, enquanto vida pessoal. Eu acho que esse é o Hiller, alguém que andou bastante e chega a esse momento bastante contente com o percurso feito até aqui. Excelente. E eu vou puxar um ponto na tua fala que eu acho ela muito legal, que você falou que você é mato-grossense. E eu gostaria muito de saber, neste Mato Grosso, quem era você enquanto criança. Porque eu suponho que, assim, em diferentes grupos, principalmente na parte infantil, você passa a ter aqueles estereótipos do nerd ou do cara do esporte, do cara mais extrovertido, introvertido.
Me conte quem era você enquanto criança. Nossa, Iago, enquanto criança, vamos lá, né? Hoje em dia, falar que eu sou do Mato Grosso, as pessoas já associam a novela Pantanal, a Pantanal, né? E eu tive esse privilégio, cara. Eu tive esse privilégio. Então, eu fui criado em uma fazenda, em um sítio, uma zona rural, tendo né, a liberdade de ir e vir, né, de subir em árvore, brincar em rios, ter que construir o brinquedo, porque ainda era uma época em que o acesso ao brinquedo ou algo do tipo não eram em lojas, né? A gente construía nossos brinquedos, né? Então eu me via construindo bola, por exemplo, usando bexiga de boi, né? Então as crianças ficavam esperando na época lá que se ia sacrificar um animal e a expectativa era ter a bexiga, porque da bexiga tinha todo um preparo adequado para termos uma bola, né? Então, eu tive esse mundo, né, de descoberta enquanto criança vivendo numa zona rural, enfim. Depois, numa determinada idade, né, é aquele movimento que as crianças no interior, por vezes, tinham de fazer, né, que era sair da zona rural e vir para a cidade estudar. Né? Uma cidade pequena, Ponce de Lacerda, no estado de Mato Grosso, né, na época era uma cidade que estava, né, se municipalizando, recente, né, municipalizada, então também não tinham tantos carros nas ruas, e claro que, como toda criança, nós tínhamos o time do bairro, a equipe do bairro, né, da rua, e claro que nós rapidamente nós damos, né, encontramos um espaço para a construção do nosso campinho de futebol. O problema no campinho é que quando chegava aí o mês de dezembro, vinha enchente, né? Tampava o campinho todo, e aí nós tínhamos que esperar até por volta de fevereiro, quando a água baixava, para ir lá e capinar, limpar o campinho novamente. Então era a luta de todo ano, né? Mas era uma cidade do interior, pequena, né? Ainda, né? Que se permitia essa liberdade, né? A criança ia para a escola sozinha, né? Não precisava necessariamente, com 7, 8 anos, 9 anos, o pai não levava à escola, nós íamos sozinhos à escola, as crianças da rua inteira, né? Então, essa foi minha infância, né? Uma infância bastante divertida, que tínhamos a oportunidade de brincar na rua, né? A liberdade de construir nosso brinquedo, de inventar, de estar com as pessoas, né? Coisa que talvez hoje a gente não encontre mais tanto, né? Hoje, infelizmente, estar na rua hoje em alguns lugares, alguns espaços ainda é perigoso, né? E claro, né? Morando numa região que é uma zona de transição entre a região, né? O bioma Pantanal e Amazonas, né? A natureza era incrível, é incrível até hoje, né? Então, era fácil as crianças ir tomar banho no rio, pescar, né? Isso eram nossas brincadeiras, né? Fazer guerra de areia e barro na beirada do rio, né? Tem coisas que, por exemplo, que os pais da gente não podem nem sonhar, né? Mas era o espaço da diversão da criança, né? Numa região com essa diversidade enorme e que te permitia essa liberdade de ir, vir, de estar com as pessoas. Nesse período, onde entra o esporte para você? Porque até agora entra muito o jogo, especificamente. Sim. Mas onde que entra o esporte na tua vida? Qual que é a primeira vez que você teve essa sensação, ou se você lembra? E como que foi essa parte mais esportiva? Iago, a parte mais esportiva, eu me lembro bem de uma aula em específico, aula que foi ministrada por um professor chamado professor Toninho, era conhecido como professor Toninho,
Era um jovem professor, mas eu tinha apelido carinhoso, né? Nós chamávamos ele, era o professor Toninho. E ele dava aula de educação física, e uma aula especial que eu lembro foi uma aula de handball. Ele falou: olha, eu vou ensinar uma modalidade nova para vocês. E até então as crianças conheciam o futebol, jogavam futebol, né? E era uma quadra da escola 6 de agosto, em Ponce Lacerda. Era uma das escolas, as poucas escolas que tinham uma quadra, não era coberta. Então imagina o sol de Mato Grosso, né? Não era uma quadra coberta, aquele sol de 1 hora, 2 horas da tarde, na aula de educação física. E o professor Toninho estava dando aula para a gente, né? Então eu começo, enquanto memória afetiva, né, em relação ao esporte, eu tenho essa aula, né, na minha memória, e a partir dessa aula se constrói essa relação com o esporte, né? Tanto no handball quanto com o futsal, né? No futsal eu brincava mais no gol, né? Com bola no pé não era, né, das minhas maiores habilidades, então eu era goleiro, né? Então, mas no handball eu jogava no ataque e marcava gol, né? Então aí a disputa foi meio, olha, para onde o que eu quero, o que eu gosto mais, né, de defender o gol ou fazer gol, né? E fui para o handball. Então essa aula então de educação física na escola, uma aula de educação física escolar, e a partir daí eu tenho essa relação, né, boa felicidade de professores, né, que têm, né, ofereceram a possibilidade da prática esportiva, essa ainda quanto aula de educação física, mas depois a oportunidade de participar de jogos, de competições, né, jogos escolares, enfim. Então, fundamentalmente, minha relação com o esporte começa na escola, né, na aula de educação física. E depois, enfim, a gente vai ocupando alguns outros espaços. Você tinha como característica ser um cara muito competitivo? Eu não sei se muito competitivo, o Iago. Então, eu fiz referência ao professor Toninho, né? Mas tivemos outros professores, né? O professor Hamilton Antônio, né? Que na época que tinha uma relação muito direta com o esporte, né? Não era, talvez, eu não vejo tanta questão da competição em si, né? Mas nós gostávamos do desafio, gostávamos de estar naquele grupo, aquele sentimento de pertencer a um grupo, né? Então, ou seja, não era só a prática esportiva, era um grupo de crianças que se encontravam para tomar refrigerante ou para brincar de pega-pega na praça, né, da cidade, 6 horas da tarde. Saía do treino ou se encontrava na praça. Imagina os moleques de já 12 anos, né, 13 anos aí, brincando de pega-pega na praça da cidade, né? Então, passando por cima de banco, de mesa, de tudo, né? Dá para imaginar o cenário, né? E então, eu acho que a questão do ser competitivo aí surge numa relação que, olha, você entra numa competição, você quer, né, ganhar e tal, mas eu não tenho recordação de um aspecto tão intenso quando se pensa no termo competição, talvez como nós o compreendemos hoje. Tá? Então, hoje eu compreendo isso, né? Então, para nós, olha, terminou o jogo, né? Olha, estamos treinando para uma determinada competição, é uma competição, né? Mas mais forte nós gostávamos de sermos assim desafiados, literalmente, e gostávamos de estar em grupo, gostávamos daquele grupo, aquele sentimento de pertencer a um grupo, de modo que a gente mantém contato até hoje, né? Eu lembro da nossa primeira equipe, né? A equipe vamos lá, né? Eu sou capaz de falar o nome do primeiro time de futebol, né? Que era das crianças, que era o Alex, o Robson, o Dair, Cleide Dalton, o Hiller, Marcelino, Mauro, não sei se eu já falei o nome do Alex, o Alex. Era o nosso time de futebol, né?
E depois a equipe de handball, que já era uma equipe mais organizada, né? Hoje mantemos o mesmo contato. Então, eu me lembro que gostávamos disso, de sermos desafiados. Isso, né, gostávamos mesmo. Nessa linha, me gerou uma questão, porque obviamente eu te conheci em Limeira, né? E aí você falou essa questão da importância de estar pertencendo àquele grupo, né? Quando que surge a ideia de um cenário mais acadêmico para você? E como que essas quebras de grupos que vão acontecendo naturalmente, né? Você vai passando o tempo, você vai... tem gente que muda de cidade, tem gente que vai distanciando, acontece natural. Como que ocorreu para você essa mudança de grupos ao longo desse tempo? Como que foi a sua sensação, o seu sentimento com isso? Eu acho que, eu penso, Iago, que enquanto, né, sociedade, enfim, nós, o sentimento de pertencimento, ele é importante a todos, né? Eu, sinceramente, nunca parei para refletir sobre isso, mas nós sempre estivemos, em qualquer outro espaço, né? Eu sempre me recordo de pessoas e da relação com pessoas, e essas pessoas com interesses em comum, né? Então, nós nos conhecemos aí há bastante tempo, sempre tive uma relação com um grupo de estudo, com um grupo de pesquisa, né? Com projetos envolvendo várias pessoas em diferentes lugares. Então, eu particularmente, eu gosto dessa conexão, dessa conectividade com as pessoas, mas não algo transversal ou, né, ou superficial. Estou falando de algo orgânico que se constrói na medida em que as pessoas passam a partilhar interesses em comum, né? Então, que de forma que mesmo distante se mantém essa conexão, né? Então, eu vejo que isso é importante. Isso, de alguma forma, aprendemos, né? E foi se construindo de modo que hoje, né, eu olho com muito carinho por onde passamos ou estivemos, e as pessoas que ficaram ou nos acompanharam, né? Ou de alguma forma a gente mantém a relação com essas pessoas. Porque eu falo isso porque geralmente quando eu converso com o pessoal, surgem obviamente perspectivas diferentes sobre vivências parecidas, né? Porque cada um vai construindo. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou de Jacareí, interior de São Paulo, é uma cidade pequena, não é uma cidade que tem uma universidade ou algo do tipo que você possa aproveitar ali. Então, para algumas pessoas, esse momento de transição é quase uma ruptura, né? Uma ruptura de ciclos, né? Você vai cortando um para iniciar o outro. E tem alguns casos que eu vejo que tem um processo de, não é nem de ruptura, é de aumento do ciclo. A pessoa vai agregando, agregando, agregando e vai aumentando aquele ciclo porque ela consegue ter um pé fincado ainda naquele ponto de origem e consegue ir estendendo, né, o número de pessoas ali que vai se aproximando, e me parece muito o teu caso, até pelo teu perfil mais agregador. Então, isso é muito legal de ver, né, ver essas diferentes perspectivas, né, de diferentes histórias também. E para você, naquele estágio, naquele momento, qual que era o teu sonho de vida? Assim, o que você queria fazer naquele cenário? Olha, Iago, as coisas foram acontecendo de forma muito, digamos, de forma muito intensa e muito rápidas, né? Então, vamos lá, né? Muito rapidamente se construiu uma relação com o esporte. De repente, né, nós decidimos investir em educação. Meus pais, né, fazem investimento em educação
Então, digamos, diz, olha, o filho, né, hora de estudar, vou dar as condições para estudar, mas você tem que querer estudar, né? Então, ou seja, isso, né, numa época em que, para quem estava aqui no interior, né, quando eu digo do interior, eu estou falando de uma época em que a internet não era acessível. Numa época em que telefone celular era coisa muito rara, hein? Né? E telefone era orelhão ainda, né? Fichinha. Então, isso não faz muito tempo. Né? Estamos falando aí do meados dos anos 90, início dos anos 2000. Então, você romper com essa perspectiva, né, de que, olha, o que se tinha? Era, no máximo, terminou ali a educação básica tal, e ficar por ali. Então, eu fiz parte de uma geração, né, do meu contexto, aquela relação próxima com as pessoas, que rompeu com isso. Né? Então, do nosso grupo, as pessoas saíram, foram estudar em outras regiões, foram, né, procuraram outros espaços. Então, esse sonho ele foi sendo construído na medida em que as pessoas foram abraçando as oportunidades. Né? Então, eu não me recordo, tipo assim, olha, acordei um dia sonhando ser isso ou aquilo outro, né? Mas, na medida em que as oportunidades foram surgindo, nós fomos agarrando essas oportunidades de forma muito, muito intensa. Né? Assim como, vamos lá, né? Saímos do Mato Grosso e eu fui para a Universidade Adventista de São Paulo, né? Então, era um mundo de descoberta, né? A primeira experiência morando numa cidade grande, né? Conhecendo pessoas de diferentes regiões, outra cultura. E eu faço a escolha pela área da educação física, né? Que, claro, obviamente, tem uma influência muito grande do prazer que eu tinha com a prática esportiva, e aquilo que eu vinha vivenciando com a prática esportiva e já estudando. Tal. Então, Iago, eu acho que isso, a ideia aí do sonho, ele foi sendo construído na medida em que essas oportunidades elas foram surgindo e nós fomos abraçando as oportunidades. Né? Então, eu digo que foi tudo muito intenso. Né? Então, terminamos a graduação, né? Eu já tinha terminado meu curso de treinador, né, de handball, né? Já estava atuando com handball. Depois eu tive a oportunidade de ser aceito na escola de treinadores em Portugal, né? Então fui lá e concluí o curso, depois já estávamos dando aula, depois já ingressamos no mestrado e depois no doutoramento. Então, ou seja, brincando com a coisa, né? Não deu nem tempo de sonhar, porque as coisas foram acontecendo de forma tão intensa, tão rápida, né? que realmente, né, é uma mudança, né, ou de rupturas que até então, para um jovem que estava, como eu disse, até eu brinco hoje, né? Falo, hoje não existe mais aquela relação de interior enquanto local. Né? Você pode até falar, eu estou indo para o interior enquanto uma região, mas lá você tem TV a cabo, lá você tem energia elétrica e lá você tem internet e conexão com o telefone celular. Né? Na minha época de infância, interior era a energia elétrica ainda não existe em todos os lugares, era lamparina, lampião, a gás, né? E quando muito a energia movida a motor a diesel em alguns lugares. Então, eu vou dizer para você, Iago, que não houve muito tempo para dizer, olha, eu sonho em ser alguma coisa. Nós fomos abraçando as oportunidades, isso não só eu. Né? Muitos outros colegas que pertenceram àqueles grupos viveram isso de forma muito intensa e foram aproveitando essas oportunidades que foram surgindo. E nesse cenário, uma dúvida que eu fiquei, você falou que você teve um incentivo dos seus pais,
né, ali para buscar esse conhecimento, para buscar esse estudo. Mas nos momentos de todo mundo estava saindo daquele cenário, né, houve uma compreensão das pessoas que viviam aquela realidade, porque eu imagino que também seja um choque para uma cultura do ambiente onde todo mundo fique ali, ter uma geração que saia dali, né? Houve uma certa dificuldade de comunicação nesse sentido, ou estava todo mundo imbuído desse mesmo propósito? Iago, isso é interessante, né? Eu estou recordando agora que entre os anos 2000 e 2002, né, ou 2000, 2001, 99 e 2001, do nosso grupo. Quando eu falo nosso grupo, é aquele grupo da criança, do adolescente, que o grupo é o grupo lá do esporte, né? Praticamente todos saíram da cidade naquele ano. Então, era um grupo que sempre estava junto, que se encontrava essa turma no lanche, encontrava na rua, encontrava nas festas, né? E essas pessoas foram para diferentes regiões do estado ou do país, claro, buscando, né, situações diferentes, tal, mas todo mundo saiu, né? E houve, claro, uma perda de contato com algumas pessoas, enfim, mas, de modo geral, essas pessoas continuaram conectadas, né? Então, nós nos encontrávamos nas férias, né? Então, houve esse suporte. Eu acho que isso, inclusive, foi muito interessante, Iago. Tem uma relação direta com o ambiente que foi construído, né? Todos naquele grupo, um ou outro, eventualmente, decidiu não avançar no estudo, ou algo do tipo, mas todos, no mínimo, concluíram o ensino médio, que era algo muito difícil, né, daquele grupo. Muitos daquele grupo fizeram depois uma faculdade, uma graduação, né? Então, de alguma forma, essa conexão se manteve a partir desses objetivos, dessas oportunidades que as pessoas foram aproveitando, foram construindo juntas. E nesse cenário, como que surge a graduação para você, né? A possibilidade de graduação na educação física? E principalmente você falou que foi na Unasp, né? Foi lá, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo colégio adventista, né? Que depois eles tentavam encaminhar a maioria dos alunos para a Unasp ali. Mas como que foi isso? E como que foi entrar num meio que ele é acadêmico, mas ele tem um viés religioso da adventista, né? Um viés da adventista muito forte. Como que foi esse cenário para você encarando essa nova realidade? Iago, quando eu saí do Mato Grosso, eu fui para um colégio que oferecia o ensino médio, né? Então eu fui fazer um investimento mesmo em estudo, né? Falei, olha, eu vou avançar, vou estudar, né? E aí eu consegui ainda conciliar o estudo e continuando jogando handball, né? A ideia da dupla carreira, enfim. E aí eu faço um vestibular, presto um vestibular, né, em algumas faculdades. Tive sucesso em algumas e outras não. E consegui o ingresso na Universidade Adventista de São Paulo, nesse caso o campus de Hortolândia, ali na região metropolitana de Campinas, né? Então, enfim, eu não tive... É uma escola... que ela tem conhecida como aquelas escolas convencionais, né, assim como a Universidade Metodista de Piracicaba, né, PUC, né, ela tem essa estrutura, mas eu acho que eu vejo diferença a seriedade com que eles tratam a educação, né? Então, ou seja, eu tive acesso a uma estrutura acadêmica, formativa, incrível, respeito muito e admiro muito a educação adventista, né? E aquilo que me foi proporcionado enquanto formação, né? Fui muito recebido dentro da escola,
e a seriedade com que a educação física era tratada na escola, desde a educação infantil até ao ensino superior, né? Então, na Universidade Adventista, eu fui aluno, mas também eu fui professor da educação básica. Eu sempre conto essa história para as pessoas, né? Então, na escola adventista, nós tínhamos 2 professores de educação física na turma, né? Então, ou seja, então era 2 vezes mais, melhor, né? Maiores a oportunidade de uma aula de excelência, né? Você tem a oportunidade de ter 2 professores atuando em uma mesma aula, na mesma disciplina. Então, a seriedade com que a educação física era tratada. Então, eu aprendi muito, né, na Universidade Adventista e tenho um carinho muito grande pela escola, pelos gestores da época, que realmente abriram portas incríveis, né, enquanto percurso formativo e de desenvolvimento profissional, né? Então, eu entro num curso de educação física, tinha assim, um mundo de oportunidades, desde o estágio ao ambiente de aula, os professores, e depois eu recebo o convite, então, para atuar como professor. Fui coordenador da área de educação física, né, e depois eu recebo o convite para trabalhar no ensino superior, né, e foram aí 10 anos, quase 10 anos, atuando na escola adventista, na Universidade Adventista. Eu vou ressaltar o meu carinho também pela... A Unasp eu não cheguei a passar, mas, assim, passei na trave, porque na época eu fiz todo... Da antiga 5ª série até o 3º colegial, eu fiz em colégio adventista. Aliás, um agradecimento especial, porque tinha desconto. A minha mensalidade, o desconto não era pouquinho, não era legal. Então, assim, fica o agradecimento público aí. E na época, eu falei, poxa, eu vou fazer educação física, porque eu gostaria de ser treinador, era essa a minha cabeça. Então, eu precisava do curso que me habilitasse para tal. Eu ia para a educação física. E na minha cabeça, assim, a estrutura era muito simples. Eu ia tentar Unicamp, Unesp e USP, porque eram as 3 principais do estado. Então, assim, eu tinha que tentar. Mas não passando, nossa, eu estava tranquilo, feliz de ir com a possibilidade de ir para a Unasp. Então, assim, como eu passei, acho que na 2ª chamada de Limeira, e na USP, por exemplo, eu nem passei, na Unesp eu passei, acho que na 3ª chamada, alguma coisa assim, eu quase dei uma passada lá, se bobear, quase fui aluno seu, porque fazendo essas contas aí, quase fui um aluno seu. E é sempre muito legal, assim, a seriedade que eles levam o ensino de maneira geral é muito boa, de fato. E o fato de você ter um viés pela religião, obviamente, né, porque obviamente eles têm um contato muito grande, também dá um suporte muito grande para quem está chegando, né? Assim, internamente, como escola, eu sentia isso, né, de ter um suporte, de fato, para algumas questões que estavam naquele momento. E acho que no momento de transição, ambientes assim mais regrados, eles acabam dando um pouco mais de tranquilidade, né? Eles acabam reconfortando um pouco mais. E quando você chega ali naquele cenário, né, você chegar ali na Unasp, você falou que você foi aproveitando as oportunidades ao longo do caminho. Mas quando você chegou ali, você se surpreendeu com o curso? Você teve uma surpresa no sentido positivo de eu vim aqui para aproveitar, mas caramba, eu estou levando muito mais do que eu imaginei inicialmente que eu fosse aprender aqui. E como que foi esse momento para você de sair aproveitando? Como que o pessoal que estava do teu lado naquele momento também te via nessa ânsia de aproveitar todos esses cenários? Olha, eu penso, e claro, nós levamos essas experiências com a gente e, em alguma medida, compartilhamos isso. De modo que até hoje eu falo isso para os meus alunos no primeiro semestre na graduação. A universidade, se você vai apenas para ter aula, né,
penso aí uma aula tradicional, aquela sala de aula e reúne depois o seu material e vai embora, é perda de tempo. Né? É perda de tempo quando você pensa na graduação. Né? É preciso viver a universidade, o espaço acadêmico e as oportunidades são construídas ali. Né? Então, o curso de educação física tinha, assim como você relata, né, essa relação direta com o esporte. Eu busquei educação física pelo fato de, olha, são as modalidades esportivas, aquilo que me dá prazer, que me realiza pessoalmente, mas aí, poxa, melhor ainda, se eu me realizar pessoalmente, isso ser uma atividade profissional, né, ainda ganhar dinheiro com isso, né? A parte do dinheiro a gente pula, né? Mas tudo bem. Mas é a realização profissional, né? Então, eu falo para os alunos que é preciso aproveitar essas oportunidades que a universidade oferece, porque depois que você termina a graduação, você sai para um mundo em que ele não está, por vezes, tão acessível do ponto de vista de oferecer oportunidades. Coisa que você, como estudante na graduação, você pode. Né? Então, dentro das inúmeras atividades que nós fazíamos na graduação, tinha o grupo de estudo, aqui um abraço ao professor Alcides, né? Então, ele também iniciando na educação superior e, olha, vamos criar um grupo de estudo aqui. Nos reuníamos para discutir texto, conversarmos, mas também eu aproveitei muito as monitorias, né? Então, eu acompanhava aqueles professores que trabalhavam com determinadas modalidades. Então, por exemplo, o meu interesse muito grande pelo handball, o professor Paulo Ferreira de Araújo, Paulinho, eu estive com ele durante 4 anos. No meu caso, multiplica aí, né? Foi quase 4 por 2, porque eu estava todo semestre com ele na disciplina de handball. Acompanhando, aprendendo, ajudando, né, apoiando o professor. Né? Assim como com outros professores, né, por vezes, olha, professor, eu posso acompanhar você na sua disciplina como monitoria, como estágio e tal. Então, isso, né, do ponto de vista da formação, da experiência acadêmica, foi para além da sala de aula. Muito para além da sala de aula, porque daí também você passa a experimentar outros conteúdos que não necessariamente a sala de aula vai te dar. Né? Aquela ideia de que, olha, eu vou lá e eu tenho mais disciplinas, tomo nota das coisas, mas tem coisas que envolvem estar com as pessoas, o planejamento de uma aula, o desafio de um treino. Né? De repente, o professor te convida para um estágio, para uma observação, para o desenvolvimento de uma atividade. São coisas que você não tem dentro de uma sala de aula. Né? Então, eu falo que a minha graduação, e contando aí da graduação, né, na Universidade Adventista de São Paulo, lá na ASP Hortolândia, ele me proporciona isso. Né? Poder estar dentro da universidade e viver ao máximo a universidade. Né? O ambiente acadêmico, desde das atividades, projetos de ensino, a atividade de extensão, de pesquisa que vinham sendo desenvolvidos. Então, eu também acredito muito numa situação que eu acho que oportunidades elas são construídas, né? Porque não adianta vir ela à sua frente, passar e não ter disposição para buscá-las. E quando a oportunidade, né, ela se constrói num ambiente favorável, né, de, olha, vamos aproveitar. Né? Então, isso eu penso que fizemos e foi assim, minha trajetória, e também a trajetória de descoberta, né, Iago? Então, eu tive a oportunidade de jogar handball de um determinado nível, né, de atuar como treinador num determinado nível, assim como a descoberta, o voltar à educação física escolar e voltar a minha atenção para a iniciação esportiva, para o processo de formação esportiva, né, que é onde talvez eu tenha me encontrado e, olha, eu acho que
por aqui eu posso contribuir de alguma maneira com uma área, por aqui penso que existe uma demanda enorme que a gente precisa dar uma atenção. Né? Isso começou na graduação. Pegando um gancho nessa última parte da tua resposta, nos momentos que você teve maior proximidade com o chão de quadra ali, na parte escolar, o quanto você lembrou das suas vivências e o quanto, caso tenha lembrado, o quanto que as suas vivências impactaram a forma como você via aquelas crianças que estavam ali. Como que era isso na sua cabeça, essa transição do aluno agora para professor? Olha, talvez hoje a gente conseguimos visualizar isso, Iago, de forma, penso que mais clara, digamos assim, né? Isso não significa que um jovem na graduação fez uma reflexão sobre isso. Né? Então, temporalmente aí nós encontramos um espaço aí. Então, vamos lá, né? A minha aula de educação física na escola, chão de quadra, eu tive a oportunidade, claro, de ter professores que deram aula. Mas eu também tive professores que não deram aula. Acho que isso não é novidade para ninguém e todos nós já de alguma forma lidamos com isso. E claro, na medida em que na graduação nós vamos encontrando determinadas experiências, a oportunidade de fazer a reflexão sobre, olha, como isso deveria ter sido feito, né? Você passa a se reconhecer e como é que se deu esse percurso. Né? Isso é fato. A partir daí, também uma tomada de decisão. Né? A educação física ela lida com isso de forma muito complicada. Né? Olha, eu vou fazer diferente, eu vou dar uma aula diferente, eu vou reproduzir aquilo que... Porque na mesma graduação, por vezes, você encontra situações, e aí não estou entrando no âmbito nem do ter aula ou não aula. Né? Na graduação, o professor vai lá... Mas se eu entrar na perspectiva lá do ensino tecnicista, né, da discussão sobre abordagens de ensino, você lida com situações que, olha, como é que vamos dar conta disso lá na escola? E é uma tomada de decisão. Né? Porque aquele negócio, você por vezes é formado em um processo, né, que te ajuda a questionar algumas coisas, mas entre o questionar e tornar aquilo concreto, né, real, você está dando aula com uma turma de 40 alunos, né, é só mesmo o chão da quadra e a decisão de, olha, nós vamos fazer diferente. Hoje eu visualizo isso, né, então eu falo, pobre dos meus alunos de 10 anos, de 5 anos atrás, né, hoje na minha aula na graduação, hoje isso é mais real, eu trago esses exemplos, eu trago essas situações para os alunos, né? Até brinco, vou contar algumas histórias aqui, que a ideia não é preparar vocês para que não se frustrem, né? Não fiquem frustrados né? Porque tem aula que não vai dar certo, tem aula que vai dar tudo errado, tem aula que vai dar super certo, né? Mas vai dar certo em uma turma, não vai dar certo em outra, né? E aquela aula que deu super errado em uma, vai dar super certo na outra. Então, o chão da quadra, quando você fala do chão da quadra, ou o espaço, posso pensar, a aula de educação física na escola é em qualquer espaço. Não é só na quadra, no pátio, é na biblioteca, é na sala de informática, é numa visita dirigida, a aula de educação física em qualquer espaço que o professor entender que é a melhor forma de explorar aquele conteúdo, explorar aquela aula. Então, eu acho que, fazendo uma relação entre a minha aula de educação física, né, eu penso que ela eu era tão apaixonado pelo esporte, pelo jogar bola, que tendo uma bola estava tudo resolvido, estava fácil de resolver. Né? Então, mas hoje eu consigo entender que, olha, algumas aulas foram aulas e outras não. Mas essa construção enquanto professor, ela
houve a necessidade dessa oportunidade acadêmica, formativa, e o espaço do chão, da quadra, da escola, né, e de ir construindo isso junto com os alunos. Né? E vamos lá, né, a necessidade, claro, de refletir sobre essa prática pedagógica, sobre o que estava sendo, aquilo que estava sendo feito. Né? Um recém-formado, 2005, passo em um concurso público e vou dar aula numa escola, pego 10 turmas, cada turma, a turma que tinha menos alunos tinha 30 alunos. Né? E dando aula na escola pública e na escola privada, 50 horas por semana. Né? Então, ou seja, são coisas que, por vezes, a faculdade, não me contaram isso na faculdade, como seria organizado tudo isso. Né? Esse é um ponto importante, porque às vezes a gente acaba, principalmente um aluno que passa pela graduação sem estar muito envolvido para fora do que é ofertado em termos comuns para todos, né? Ele acaba não percebendo isso lá na frente. De fato, ocorre esse tipo de situação, né? Você ter que se preparar ao longo do caminho. Você não, daquela universidade, independente de qual seja a universidade, a Unicamp, a UNASP, qualquer uma que seja, ela vai te preparar até um determinado momento, mas tem vivências que vão ser suas. Se você não aproveitar as oportunidades que vão te surgir, aquelas vivências, obviamente, vão perder o sentido, né? Então, é muito legal esse ponto que você levantou. E nesse cenário todo, me conte, por que você foi mexer com pesquisa? Por que isso, cara? Olha, eu acho que a pesquisa, necessariamente, ela é uma, de forma bastante, brincando com o estudo do fenômeno jogo, a pesquisa na sua ontologia, naquilo que ela tem de base, nada mais é do que uma criança curiosa. Todo pesquisador é uma criança curiosa. A única coisa que difere é que fazemos isso observando alguns instrumentos, alguns métodos, procedimentos, é algo mais formal, digamos assim. Mas, em sua essência, é a curiosidade. Né? Então, são perguntas. Então, meu interesse pela pesquisa, né? Desde da educação básica, eu lembro de aulas em que o divertido adorava quando os professores passavam trabalhos, pesquisa, fazer uma entrevista ou buscar alguma coisa em campo. Né? Isso eram atividades que eu me recordo mesmo de sentir prazer de fazer. Né? Falar que eu tinha que ficar sentado numa cadeira. Né? Então, eu lembro quando as minhas aulas começam a estender muito e os alunos estão sentados, eu me lembro do Hitler aluno, quanto eu odiava aquilo. Né? Eu falava, vamos fazer outra coisa aqui, porque isso é horrível. Né? Então, eu sempre gostei dessa coisa de produzir, de fazer as coisas, né? Estar diretamente envolvido com isso. Perguntas. Né? E na graduação, né? E aí eu acho que, enfim, eu posso falar alguns nomes, mas eu tive a oportunidade de ter acesso a professores que eram pesquisadores, né? Curiosos, e incentivavam isso. Né? O professor Alcides, né? O professor Hermes Balbino, né? O professor Edson Duarte, o professor Paulo Ferreira de Araújo. Né? Então, assim, posso citar outros nomes aqui, várias pessoas, né? Professora Helena. Então, são professores que sempre incentivaram, né, a pesquisa, a curiosidade. Olha, tem isso aqui, veja isso aqui. Né? Então, e a partir daí, a pesquisa sempre esteve presente, né, em todos os espaços. Né? Meus alunos na educação física escolar faziam pesquisa. Né? Então, nós, por exemplo, nós fizemos um trabalho sobre política pública com uma turma de 8º, 9º ano, né? Que na época era a 8ª série e 7ª série, e que virou um projeto de intervenção numa cidade. Né? Então, foi algo bem bacana. Né? Então,
fizemos um projeto na escola que era um pontinho de cultura e foi, inclusive, premiado. Recebemos, a escola, os alunos receberam um prêmio nacional, que era o prêmio... era uma premiação, um projeto do antigo Ministério da Cultura, em que premiavam ações. Nós apresentamos um projeto que era ligado à construção de jogos e brincadeiras na escola, né? Era um projeto de pesquisa que envolvia jogos e brincadeiras. E, foi bacana pra caramba, né? Então, a pesquisa, a partir daí, ela passou a estar presente em todos os espaços, seja ela numa forma mais simples, né? Digamos assim, com perguntas mais básicas ali, àquele contexto, né? Ou projetos macros maiores com alcance mais amplo. Mas eu vejo a pesquisa mais ou menos como isso, nada mais é do que uma criança brincando, né, fazendo perguntas. Então eu vejo muita figura do pesquisador, essa pessoa que, olha, tem perguntas e passa a brincar com isso, né? Isso vai ficando sério, mas sem perder a raiz, que é um ser curioso fazendo perguntas de diferentes fenômenos no mundo. Você me lembrou, na tua fala, até a gente estava contando em off aqui, antes da gente começar, né, que eu saí da graduação em Ciência do Esporte, lá na FCA, né, onde a gente se conheceu, e eu fui fazer na própria FCA o mestrado em Engenharia, né. E aí, ao final do mestrado na Engenharia, com o professor Cristiano Torresan, aliás, fica um abraço aqui, outra pessoa que eu quero trazer aqui, ainda não tive a oportunidade, mas eu vou entrar em contato com todo mundo que eu conheço, então eu vou trazendo todo mundo aos poucos. É a grande sessão de psicanálise. Eu vou trazendo todo mundo que eu conheço aos poucos para trocar uma ideia. E aí, eu conversando com ele, já no final do curso, ele perguntou, né? Coisa mais óbvia do mundo, né? Pô, e aí? O que você vai fazer daqui para frente? E eu, com a empáfia desgraçada, falei, não, a área acadêmica não é para mim. Eu não vou para a área acadêmica, não vou. É futebol, agora é a hora do treinador, eu preciso ganhar minha Champions League, minha Copa do Mundo, preciso fazer o meu sucesso, preciso sair da universidade. E ele falou, pô, mas certeza que você não quer área acadêmica? Eu falei, certeza, quero, tô fora desse negócio. Aí eu falei, mas por que você toda hora me incentiva a ir a fazer essa reflexão? Ele falou, pô, Iago, é tão legal quando você está com uma dúvida, você poder simplesmente tirar essa dúvida à vontade, gastar um puta tempo estudando, lendo. Dificilmente você vai ter isso em outro lugar. Dificilmente você vai ter esse espaço onde as pessoas vão te pagar para você sanar dúvidas que você genuinamente vai ter. E quando eu saí dessa conversa com ele, que é aquela conversa que você toma um belo soco no estômago, né? Você sai da conversa, sai meio tonteado de aluno, né? Você sai, caramba, né? Pô, não esperava essa resposta, né? Uma das coisas que me trouxe de volta para o doutorado foi justamente isso. Eu falo assim, eu tenho dúvidas, eu gostaria de ter um tempo para sanar as dúvidas, para de fato, usando um termo que para nós é sério, mas na sociedade não é utilizado um termo como tão sério, né? Mas fica a seriedade já antes do uso do termo, mas de poder brincar. De poder brincar com os jogos internos que a gente tinha, de dúvidas, de desafios, e isso acho que é muito legal de fato e traz de fato essa possibilidade. E nessa linha, me conte, esta criança que habita você e tem muitas curiosidades, hoje tem curiosidade de quê? Iago, aí a lista é grande, hein? Aí a lista é grande, porque né, pelo contexto onde nós estamos inseridos, né, a demanda enorme de pesquisa, campo para investigação, enfim. E a outra coisa que depois, quando os trabalhos, né, vão sendo construídos, consolidados, né, se transformam em dissertações, teses, ou um artigo, um capítulo de livro, enfim, que é o produto final, né? Nós começamos a dimensionar o que é feito, o impacto
daquilo que é produzido academicamente, né? Então, hoje, academicamente, né, nós temos 2 projetos macros que nós estamos trabalhando aqui, eles dentro de uma determinado referencial claro teórico, né, tenho orientado, trabalhado dentro de uma perspectiva mais ecológico, sistêmica, né, então, ou seja, desde dimensões que vão dos aspectos das disposições da pessoa, a aspectos físico-motores, a influência contextual, em diferentes níveis aí do sistema, né? Então, nós temos aí produzido algumas coisas nessa direção. Então, temos 2 projetos macros acontecendo agora, que é que nós estamos fazendo um acompanhamento de um grupo de jovens que estão em um programa de escolas vocacionadas para a prática esportiva, né, aqui no estado, e que é um programa do governo do estado de Mato Grosso, né, dentro de uma escola regular, em que essas crianças têm 2 horas de prática esportiva todos os dias, né, com professores, especialistas. Então, nós estamos acompanhando esse projeto e tem, assim, alguns resultados muito interessantes do ponto de vista do papel da prática esportiva. E aí, quando nós falamos de papel da prática esportiva, Iago, não é só no aspecto físico-motor, né, e outras dimensões, né, que alcançam a disposição da pessoa, alcançam a estrutura familiar, vai ao encontro de decisões no âmbito da política pública macro, né? Então, esse é um projeto que nós estamos trabalhando agora. E um outro projeto é a participação esportiva extracurricular. Então, fundamentalmente, o Estado aqui, outros estados do Brasil também, o Brasil de modo geral, São Paulo talvez um pouco diferente em relação a isso, mas fundamentalmente o esporte acontece no contexto escolar, né? Então, ou seja, lá na aula de educação física, ou naquele programa extracurricular na escola, ou aqueles programas sociais financiados ou por organizações, né, não governamentais, ou programas municipais, né, que são as escolas de esporte do município, enfim, né? Fundamentalmente é isso. Salve alguma exceção, você tem o clube social que oferece algum programa, ou a franquia de algum clube, né? Mas isso são exceções, bem exceções, considerando o tamanho do Brasil, o número de municípios que tem no Brasil. Então, nós temos acompanhado também, né, jovens atletas ou jovens na prática esportiva em programas extracurriculares, né, um programa em que as crianças participam de um programa de extensão dentro da universidade, e um outro que nós estamos trabalhando, que isso inclusive já está sendo concluído aí, mas a ideia é dar continuidade a partir do ano que vem, que são dos jovens atletas. Nós estamos trabalhando na construção de um observatório do jovem atleta aqui no estado, né? Então, isso tem, né, e claro que nós temos algumas perguntas sobre isso, né? Um aspecto disso, né, nós analisando alguns dados, nós percebemos lá o efeito, a participação da família, né? Geralmente os estudos analisam a questão de como é que a família participa e como é que os jovens percebem isso. Mas também nós observamos que existe um efeito sobre a estrutura familiar, né? Como é o agregado familiar. E aqui não estou falando da relação pai-mãe, se tem 2 pais, se tem 2 mães. Não, eu estou falando do agregado familiar, né? Como é que é estruturado esse agregado? Se mora com o irmão, se não mora com o irmão, se é sozinho ou não. Então, tem algumas coisas que nós estamos analisando aí que respondem algumas questões. Por exemplo, os modelos de competição. Nós estamos observando algumas medidas de desenvolvimento, né? Algumas variáveis aí, observando o pico de crescimento, né, das crianças, e nós percebemos que existe uma diferença muito grande quando se fala do desenho do modelo de competição para
a criança, adolescente homem e adolescente mulher, né? Porque a etapa, o pico de desenvolvimento aí se dá em etapas diferentes, né? Em que, por exemplo, para um garoto de 13 anos, você pega uma competição que tem uma janela de 3 anos, crianças de 12, 13, 14 competindo, a criança de 12 anos não vai pegar na bola. Sim. Esse modelo de competição está equivocado, né? Então, ou seja, e nós estamos analisando isso dentro de um processo de desenvolvimento, acompanhando isso longitudinalmente, então está gerando umas informações aí bem bacanas, né? E o impacto disso é a possibilidade de você buscar desenhos de competição que sejam diferentes, conseguir orientar o treinador acerca de, olha, não dá só para receber criança no treino e tá bom, quem é essa criança, né? Qual que é o apoio que ela recebe? Como é que é o agregado familiar dela, né? Tem alguns aspectos que eu posso, né, orientar e organizar do ponto de vista no treino que vai justamente potencializar esse processo de desenvolvimento. Ou dependendo do que eu faço, eu posso inibir esse processo, né? E isso é um aspecto pedagógico, né? É organizar, né? Porque quando as pessoas falam em pedagogia do esporte, né, eu comecei a dar algumas respostas sobre isso, né? Ah, não, é só pensar lá o ensino, pensar a aprendizagem, é ok, mas a aprendizagem não acontece só no treino, a aprendizagem também é afetada pela política pública, é afetada pelas dimensões psicossociais. Então, nós precisamos saber como é que essas coisas se organizam e como é que alcança a pessoa, né? Então, nesse momento, nós estamos trabalhando, brincando com essas coisas, né? Uma equipe grande, diferentes frentes trabalhando, né? Com diferentes níveis de formação. Temos alunos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos, né? Tivemos recentemente agora um pós-doutoramento trabalhando também nesses projetos. Então, esperamos, né, que essas perguntas, né, essa curiosidade aí consiga, né, responder algumas coisas e efetivamente, né, contribuir com a vida das pessoas, com o acesso da criança à prática esportiva de forma, né, bastante interessante. E dentro da tua visão, me conte quais você considera que são os maiores desafios para o futuro da educação física? O que mais a educação física hoje tem de desafio a encarar? Ô, Iago, você não tem uma pergunta mais fácil, não, para essa hora da noite? Cara, eu falo isso todo o programa. Eu não entendo por que vocês me respondem positivamente. Então, assim, a partir desse momento que vocês respondem positivamente, só vem essas pedradas lá, entendeu? Cara, que pergunta! Vamos ter que reunir todo o time aí. Professor Lino Castellani, Carmen Lúcia, Josimar. Vamos buscar essa turma aí para ajudar agora. Olha, Iago, eu acho que nós temos alguns desafios enquanto área, né? Eu escrevi algo também sobre isso com alguns colegas, né? Alguns eu tenho, né, talvez insistido mais em alguns temas, em outros talvez menos. Eu acho que um primeiro desafio é o professor de educação física, né, a nossa área, nos convencermos de que o conteúdo esporte, e eu vou falar mais diretamente do esporte, mas os conteúdos da educação física se ensina, né? É um componente curricular. E aí estou falando da educação física escolar, tá? Lá na escola, é um componente curricular obrigatório. Precisa ser planejado, precisa ser organizado, precisa ser sistematizado, né? Então, educação física, lá na escola, acho que esse é um desafio, porque é um espaço em que precisa ser muito cuidado,
porque a partir dali se constrói a relação para além da escola. Então, eu digo sempre que todo empresário, todo juiz, né, não é a ideia que passou pela escola, teve um professor, e teve um professor de educação física. Né? Agora, se nós formos perguntar para algumas pessoas aí, olha, o que foi educação física para você? Né? Nós temos algumas dificuldades, né? Porque as pessoas podem falar coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Né? Então, acho que a educação física escolar hoje é um desafio, né? E precisa ser observada com muito carinho, a começar pela necessidade de ampliação das aulas de educação física em todo o Brasil. Aqui eu vou falar do estado de Mato Grosso, que recentemente foi aprovada uma lei, foi apresentada essa lei pelo deputado Allan Kardec, né, que ele, o grupo, levou para a Assembleia e batalharam muito e mobilizou a comunidade da educação física, do esporte no estado, e foi aprovada a lei, foi sancionada a lei pelo governo do estado, colocando a obrigatoriedade da aula de educação física, 2 aulas semanais, desde o ensino infantil até o ensino médio, escola pública ou escola privada no estado. É lei. Do meu ponto de vista, para mim, tinha que ter aula de educação física todos os dias, né? Considerando principalmente quando nós pensamos no ensino infantil e no ensino fundamental. Mas já é uma conquista para a área. E precisamos ampliar e garantir a ampliação dessas aulas. Então, veja, um outro desafio. Não adianta só ter o espaço da educação física. Essa educação física tem que assumir o papel que a sociedade está cobrando da nossa área. E as pessoas estão observando. Acho que esse é um aspecto aí que é importante ser cuidado. Né? Outra coisa que eu penso que é um desafio para a nossa área, de modo geral, em relação à educação física, é que, por vezes, ainda, eu tenho observado algumas situações que é mais ou menos o seguinte: a educação física ela tentando se tornar séria, ela tentando se tornar igual às outras disciplinas. Né? Com todo respeito às outras disciplinas, mas a educação física não precisa se tornar, inclusive a escola, ela precisa aprender a explorar melhor o espaço para além da sala de aula. Né? E a educação física tem essa oportunidade. A educação física é corpo, é movimento, né? É o contato com as pessoas. Né? Então, ampliar essa possibilidade de experiência corporal dentro da escola. E a educação física tem esse papel fundamental, importante, nessa experiência dos jogos, das brincadeiras, da prática esportiva, né, da dança, da luta. Tem uma diversidade enorme de experiências possíveis. Né? Então, vamos entender que a educação física é prática corporal, é vivência corporal, é experiência corporal. Né? E isso por si já é sério por suficiente. Né? Então, ou seja, eu acho que esse também é um aspecto que a educação física ainda precisa entender e corporificar isso e valorizar isso. Nós temos uma demanda aí, o Iago, que também eu penso que é formativa, né, do profissional de educação física. Ainda carecemos de um, eu não vou dizer de identidade, mas por vezes ainda aquela cara do que é a educação física, por exemplo, escolar, e o seu papel, né, pensando na educação física escolar, mas quando eu olho para a educação física em outros espaços, entender também que lá tem um profissional de educação física que tem uma responsabilidade enorme sobre a área e é um profissional, né? E esse espaço, então, de formação, né, precisa, de alguma forma, deixar isso claro,
E aí, claro, você tem a formação a nível de graduação que não dá conta de tudo. Né? Então, ou seja, garantir a formação continuada do profissional de educação física, que é algo que precisa, de fato, ser garantido e diferentes atores da sociedade participarem disso. Né? Uma outra experiência bacana que nós estamos trabalhando aqui agora, eu falo que nas horas vagas eu tento chegar em casa, né, para dormir, né? Mas nós estamos em parceria com o governo do estado, dando um spoiler aqui, né, nós estamos trabalhando com um projeto que é a Escola de Formação de Gestores e Profissionais de Educação Física. Uma parceria Universidade do Estado com o governo do Estado, através da Secretaria de Esporte e Lazer, né? A Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer e a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, Cultura, Esporte e Lazer, que nós estamos levando formação, a ideia é levar formação para as regiões, diferentes regiões do estado, para que a partir dali, ou seja, dimensões continentais, nem sempre as pessoas conseguem se deslocar. Então, é mais fácil a gente deslocar um pesquisador, um professor, um palestrante e criar nessas regiões núcleos de estudo, de apoio, enfim, né? Mas também eu acho que a formação continuada aí é um outro desafio para a área, que tem que ser incorporado, corporificado pela área, né? Ou seja, abraçado por toda a área de educação física, né? As escolas entenderem que é preciso sair dos muros, né, as universidades, e ampliar esse acesso. E, claro, isso envolve também investimento, envolve a participação de outros atores aí que são importantes. Então, eu falei talvez de três desafios, né, e talvez um quarto, né, eu diria assim, desafio, porque senão a gente, como eu disse, né, teremos que fazer uma lista enorme aqui. Estou sendo bastante raso, digamos assim, elencar 4 desafios, e desafios estruturantes, né, que são enormes. Né? E eu tenho falado bastante sobre isso, Iago, da necessidade de uma agenda que seja uma agenda programática da área. Né? Eu tenho falado isso muito no interior da pedagogia do esporte, nos grupos de pedagogia do esporte. É preciso a gente compartilhar de uma agenda, né? E aí, quando eu falo compartilhar de uma agenda, eu não estou dizendo que agora todo mundo vai começar a fazer a mesma coisa. Compartilhar de uma agenda significa que as pessoas vão reconhecer o que cada um está fazendo, né? Reconhecer essas demandas. Ao reconhecer essas demandas, eu sei o que está sendo produzido e como é que nós podemos potencializar a conexão, né, a comunicação entre esses diferentes espaços, entre aquilo que está sendo produzido, para que efetivamente chegue até as pessoas. Né? Então, isso foram umas conversas aí na Unicamp, né? As pessoas por vezes me questionaram, Hiller, mas aqui você estava estudando, né, metodologia para o ensino do esporte, do jogo coletivo, do esporte coletivo. Ok, eu estava nesse contexto aí, né, eu podia me dedicar a isso e tal. Agora, por vezes nós chegamos em alguns outros espaços em que o fato de ter um professor e uma bola já é suficiente. Sim. E suficiente em que sentido? É a necessidade mais básica. Então, né, eu tive que me reinventar, digamos assim, ou dar uma mudada naquilo que eu vinha fazendo, porque nós nos deparamos com uma outra demanda, né, que até então não havia. Né? Então, chegamos em alguns espaços para desenvolver algum projeto, desenvolver alguma ação, em que claramente, olha, falar ali para o professor de metodologia de ensino, ele vai virar para mim e falar, tá, professor, isso serve, mas não para cá, porque a minha necessidade agora, eu preciso ter uma bola para dar aula, porque a bola que tem aí está furada. Ou as crianças que nós temos aqui, elas viajam 10 quilômetros de bicicleta para vir para uma aula, não tem um tênis. Então, veja, nós temos num país, também do Brasil,
demandas diferentes, né? Mas, por vezes, essas demandas ainda não são reconhecidas. Mas nós temos pessoas produzindo coisas muito interessantes em diferentes regiões, diferentes espaços. Mas também os espaços para comunicar isso também é difícil, é complicado, né? Então, por isso que eu tenho defendido o desafio da área de uma agenda programática, macro, né, em diferentes congressos da educação física se discuta isso. E se discuta isso de forma bastante à vontade, né? Como eu disse, nós estamos aqui falando de uma agenda programática em que o fim é que agora todo mundo passa a fazer a mesma coisa. Não, longe disso. Né? Eu trabalho com a perspectiva de que, olha, o diverso, o diferente, né, as diferentes abordagens são importantes e precisam vir para essa construção macro, aí, esse projeto mais macro, né? Acho que isso é um desafio para a área, porque ainda nos reconhecemos como escolas, mas muito isoladas, né? Muito distantes, sem reconhecer a realidade do outro, e por vezes aquilo que o outro produz não chega. Então, isso eu acho que ainda é um limitador. Aprendemos algumas coisas, né? Principalmente agora a partir da pandemia, a eventos online, criamos algumas ferramentas, né? Mas acho que precisamos disso de forma mais efetiva, né? Dentro de um pensando no quarto desafio aí, não sei se eu ajudei, né, nesses desafios aí. Mas tem uma galera, né, Iago, que vem falando de desafio aí, né, há muitos anos, falando da trajetória da educação física, né, personagens incríveis e que com contribuições magníficas, que se hoje nós falamos desses desafios, é porque essas pessoas, né, foram capazes de superar desafios imensos para que hoje pudéssemos estar lembrando deles, né? Eu citei alguns nomes aqui, mas outras pessoas, né, que se dedicaram à área da educação física no Brasil e no mundo. Teve quando você estava comentando, né, desse quarto desafio, eu lembrei de uma experiência recente até, que esse projeto, ele começa, o embrião dele, ele começa no SEV, no Centro Esportivo Virtual, com o professor Laércio e comigo, e esse projeto ele tem essa ideia de trocar uma ideia sobre a vida das pessoas ali, ele tem esse início ali, depois ele toma vida própria, para além do SEV, e aí a gente toca esse projeto já a partir do NS Podcast. E aí, quando a gente estava ainda nessa ideia da colaboração, dessa parceria NS Podcast e SEV, eu participei de uma desconferência do SEV, que foi feito no Congresso de Esportes de Aventura, se não me falha a memória. E aí a gente estava discutindo o papel do SEV para ser uma grande comunidade ali, não só para o esporte de aventura, mas tendo um modelo de esporte de aventura que pudesse ser adaptável para os outros cenários, né? Essa reunião foi pública, então nada do que eu estou contando aqui é segredo de Estado, então está tudo tranquilo. E aí a gente estava conversando sobre, e eu tinha lido muito sobre a Escola da Ponte por conta do professor Laércio, e falei, olha, acho que a gente está partindo do ponto errado, porque a discussão era do tipo, vamos segmentar a área, quais são as áreas existentes, quais são áreas que podem contribuir, como eu estava muito apegado ainda àquele conteúdo que tinha acabado de ler, eu falei assim, gente, eu acho que o caminho é o inverso. Qual é o problema que a gente tem na área? E como cada um de vocês, individualmente, com cada experiência, pode contribuir. Então, assim, eles falavam sobre o ensino na pandemia, que foi uma questão levantada por todo mundo que estava ali no dia a dia da escola, que teve uma incursão nova de currículo, uma demanda de currículo ali no ensino escolar, e que tinha uma pandemia no meio e que já não era muito fácil aplicar o conteúdo novo que não se tinha experiência, quanto mais conteúdo que não se tinha experiência numa pandemia. E aí a gente começou a conversar, deram um exemplo de ensinar o slackline a partir de utilização de cabo de vassoura, algumas coisas assim, que você podia colocar o material que tinha em casa à disposição. Eu falei, esse é o grande ponto. Assim, esse é o problema. Como cada área vai contribuir, como a biomecânica vai contribuir, como a pedagogia vai contribuir, como as outras áreas também vão contribuir,
é uma outra conversa. Assim, a gente não está nas mesas separadas e o problema vai de mesa em mesa. O problema está ali e a gente vai até ele, de fato. E essa parte da agenda nada mais é do que isso, né? De você criar uma agenda que não é a agenda do agora vamos discutir a biomecânica sobre o olhar da pedagogia, vamos discutir isso sobre o olhar da pedagogia. Não, vamos discutir os problemas. No teu estado é muito diferente do meu, que eu estou aqui em Minas. A gente não pode chegar na mesma prática para os dois, para uma obviedade do mundo, que não é o mesmo de São Paulo, que talvez seja até mais próximo do meu aqui de Minas pela localização geográfica. E é uma cultura um pouco mais próxima, um status mais próximos. Então, assim, faz sentido essa discussão conjunta, justamente pelo respeito à individualidade de cada um dos cenários, e aí você conectar de fato os problemas. Tinha uma discussão que a gente fazia muito sobre montar currículos de futebol, e algumas discussões em alguns outros locais que eu passei de trabalho, e eu falava, gente, eu não quero montar currículo de futebol por um motivo, eu não faço ideia de quem vai estar na outra ponta, eu tenho um medo gigantesco, porque eu posso estar com 500 materiais e os exemplos de jogos que eu vou passar, eu tô com muita coisa ali colocando, golzinho pequeno, golzinho grande, golzinho médio, bolas de diferentes tamanhos. E a pessoa que, na realidade dela, só tiver o campo e a bola, ela faz o quê a partir disso? E aí, assim, eu vou conseguir passar o mesmo currículo, de fato, com a mesma agenda, assim, agenda no sentido aí, sim, negativo, né? De mesmo conteúdo programático para todo mundo? Poxa, aí não. Mas se eu não tenho essa agenda de discussão, essa prévia, aí não faz muito sentido de fato, né? Não faz muito sentido nesse ponto. E pegando um gancho nessa tua fala, e eu acho ela extremamente importante, você falou muito sobre a questão da escola, né? E hoje em dia a gente tem uma discussão na nossa área sobre a questão da licenciatura, né? Da presença da licenciatura e do bacharelado de formas separadas. Me conte ou relembre para um público que já não é tão fã da licenciatura assim, qual que é a importância da licenciatura para a nossa área? Olha, Iago, é total, né? Eu acho que, enfim, a discussão entre a licenciatura e bacharelado, né, no Brasil, a forma que ela foi conduzida, de um lado não foi compreendida, por vezes também numa discussão que não avançou em um projeto da grande área e em alguns momentos que eu vejo foi uma discussão em torno de interesse mais da minha pauta, da minha pauta político-ideológica do que necessariamente um projeto de área. Né? Eu acho que isso foi uma tremenda perda para a área, assim como é preciso compreender que as relações entre as pessoas se estabelecem, né? Existem disputas, né? Né? Não somos aqui inocentes, nós sabemos que existem disputas de diferentes campos de interesse, mas também há necessidade das pessoas avançarem e fazer uma leitura de mundo, e que não seja uma leitura apenas olhando pelo retrovisor. Preciso olhar à frente, prospectivamente, né? No sentido de, olha, em que direção, quais são as demandas sociais. Então, eu vejo o seguinte, Iago, isso é público, eu já falei isso para as pessoas em vários espaços. Há 20 anos atrás, talvez não teria sentido, né, 30 anos atrás, não passava pela cabeça das pessoas, talvez, uma licenciatura e um bacharelado. Assim como em outros países, né, buscaram outra forma de organização. Então, por exemplo, quando você vai a Portugal, você tem uma formação, né? Mas depois, se você quer avançar na licenciatura, por exemplo, atuar numa escola, você tem que avançar para outro nível de formação, já quase a nível de
o que para a gente aqui seria quase que um mestrado, né? Então, cada um se organizou de uma determinada forma. O fato é que quando nós olhamos hoje para o desafio da escola, o que é a escola hoje, no século XXI, e quais são as demandas de uma sociedade, né, fora desse contexto escolar, fora da escola, me parece que é quase óbvio que uma formação generalista, como nós tínhamos há 30 anos atrás, não dá conta. Acho que isso é quase que óbvio. Achar que uma disciplina, uma carga horária, um curso de 3.200 horas vai dar conta de todos os campos de atuação do profissional de educação física. Olha, sinto muito. Eu não só não acredito que isso vai dar conta, nem tampouco, olhando para a realidade, isso é impossível. Né? Por quê? Porque hoje existe uma demanda lá na escola que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha. Né? Hoje existe uma demanda em torno do profissional bacharel, com formação no bacharel, né? Ou para atuar numa academia que há 30 anos não existia. Né? Então, você tem que, não dá para só olhar para o retrovisor e dizer, não, naquele, né, olha, não, temos que olhar à frente. Então, a licenciatura, e aí é uma agenda que eu gostaria de ver com toda a área da educação física, é de fato assumir a licenciatura. De fato, assumir a licenciatura, a educação física, lá dentro da diretriz de formação de professores de educação física. Professores para atuar no contexto escolar. Nós gastamos muito tempo tentando romper com isso, dizer, olha, não, queremos a pessoa atuando em todos os espaços, e nos esquecemos do que seria mais importante, do fazer a formação, uma formação sólida para um professor, para um profissional, né, de educação física que iria atuar na escola, né, com uma formação ampla, com uma formação interdisciplinar, lidando, reconhecendo os problemas da escola, enfim. Então, hoje, quando eu olho para a licenciatura, inclusive pensando aí na nova diretriz da educação física que foi publicada, eu acho que foi um prejuízo enorme, né, para a licenciatura, porque enquanto as outras áreas, né, vocês já têm lá muito consolidada a figura do licenciado, a educação física encontrou uma forma de criar um núcleo comum. Ok, tudo bem, até aí vai. Né? Mas sempre o prejuízo fica para a licenciatura. Né? Porque quando nós vamos falar de uma aula de anatomia, não é só decorar músculos, entender a função dos músculos, do esqueleto, ou compreender isso. É também aprender como é que eu transformo aquele conhecimento em uma aula para uma criança lá no terceiro ano, quarto ano. Né? Que não é a mesma coisa. Né? Desenvolve uma especificidade da escola, a natureza da escola, ou como abordar aquilo didaticamente. E, do outro lado, hoje, a demanda que está em torno do profissional bacharel. Né? Então, eu estou falando lá do início da minha graduação em educação física, você tinha algumas perspectivas, né? De, olha, eu vou atuar na escola, eu vou trabalhar na academia, eu vou trabalhar com treinamento esportivo, né? Algo mais ou menos aí. Né? Hoje não. Hoje, se você pegar o campo de atuação do profissional de educação física, ele se tornou imenso. Imenso. E as pessoas passam a cobrar também por uma atuação de um profissional de educação física que consiga responder àquela demanda. Né? Então, hoje, por exemplo, tá bom, vamos trabalhar com esporte de aventura. Um profissional de educação física lá trabalhando com esporte de aventura. Recentemente eu li uma pesquisa aqui, de uma pesquisadora aqui, a professora Thalita, aqui no Mato Grosso, em que a dificuldade das empresas para contratar profissional é porque os profissionais são pouco capacitados, qualificados para o desenvolvimento daquelas atividades, não tem profissional. Agora, quando nós vamos olhar para a graduação, né, para a formação lá do bacharel, tá bom, tem uma disciplina de 60 horas em práticas de aventura, tá.
mas você tem todo um mercado, todo um campo de atuação. Então, veja, não dá para misturar mais as coisas, né? Quando nós olhamos ao retrovisor, nós reconhecemos um percurso do que foi produzido. Nós olhamos para o nosso presente, né? Estando aqui no presente, e olhamos à frente, né? Tem uma demanda enorme da escola, né? O profissional hoje que vai para a escola, ele precisa conhecer a escola, precisa conhecer esse papel dessa escola, essa escola na comunidade, né? Uma formação sólida, política, né? Filosófica, né? Pedagógica, para atuar nesse contexto. Hoje, essa é a escola. E você tem o profissional bacharelado, você precisa também de uma formação política, filosófica, pedagógica, sólida para atuar nesses diferentes espaços que é demandado hoje do profissional de educação física. A minha crise nisso tudo é que passamos muito tempo olhando para o retrovisor, tentando voltar para uma ideia de área de formação na área de educação física para uma sociedade que já não é aquela mesma, para uma estrutura social que já não demanda mais aquilo de 20, 30 anos atrás. Nós temos uma outra estrutura social. Por exemplo, o número de academias que nós temos hoje nos municípios. Cada município tem uma academia. Você não conta quase um município nesse Brasil que não tem uma academia. Município de 1.000 habitantes lá tem quase uma academia. Se não tem uma academia, lá tem uma academia ao ar livre. Sim. Ou seja, isso há 20 anos atrás, 30 anos não existia. Okay? Então, não sei se eu respondi, mas a licenciatura, para mim, isso é uma agenda que, de fato, eu penso que a área da educação física deveria, de fato, dizer, olha, licenciatura é isso aqui, e precisamos de uma formação sólida de um profissional para atuar nesse espaço e entender que esse espaço não só merece, mas exige que a formação para atuar ali seja sólida e não na perspectiva de ficarmos tentando dar jeitinhos, observando ao retrovisor para uma sociedade que não existe mais. Esse é um tema que eu tenho muita preocupação hoje em dia, não porque, obviamente, não porque eu trabalho diretamente com ele, mas porque, pelo menos nas vivências que tive, nas conversas que tive, me dá muito a sensação de a gente ficar olhando muito para a publicação de artigo e muita valorização das áreas onde eu consigo ter um número de paper muito elevado por produção. E está falando um cara da análise de desempenho, que obviamente é uma dessas áreas onde você tem o maior número de papers. Então, assim, para quem esteja nos ouvindo, em tese eu ganharia com isso. Esse foco exagerado é onde se ganha paper, em tese eu ganharia com isso. O ponto é, para uma educação física que não é só isso, que não é só aqueles artigos publicados, que não são só essas experiências, que a série de relatos pessoais é muito importante, que o estudo da área de humanas demanda um tempo muito mais alto, não tem como você fazer um volume de trabalho muito grande, pela natureza da pesquisa mesmo. Eu acho que a gente acaba focando errado, porque a educação física, justamente por ser tão ampla, ela deveria abarcar tudo isso, não segmentar e excluir depois aquilo que, em tese, não lhe traz lucro para a instituição, né? Ainda mais numa sociedade que nem a nossa, você vai forçando o pesquisador a ter dúvidas bestas, né? A ter dúvidas que não são a dele, né? Então, eu preciso fazer 20 mil artigos. Tá, quantas dúvidas de fato você teve? Você teve 20 mil dúvidas ao longo do ano? Você teve todas as dúvidas que vão para um? Ou você vai ficar segmentando as suas dúvidas em 15 artigos diferentes, separadinhos, para ver se é meio esquisito de contar a história. Então, assim, talvez a nossa área demande um pouco de reflexão também nesse sentido. E aí eu vou fazer uma pergunta muito mais fácil agora. Não, muito mais fácil, muito mais fácil. Não olhando mais para o retrovisor, já aprendemos esse ponto que é importante,
mas agora é muito mais fácil. Meu amigo, tendo alcançado aquilo que você já alcançou, tendo feito aquilo que você já fez, me conte o que mais você quer da vida. Iago, esses dias me perguntaram isso. E eu vou, antes de entrar nessa resposta, deixa eu mandar um abraço aqui para o professor Laércio. Você falou do professor Laércio, e ele é um cara incrível, tem uma contribuição magnífica aí para a área. Não poderia deixar de falar dele, né? Então, um abraço aí, professor Laércio. Iago, esses dias me perguntaram isso, sobre o que eu quero estar fazendo daqui a 10 anos, né? E, claro, a gente chega naquele dia a dia intenso e a gente não para pensar nessas coisas. Mas naquele momento eu parei, né? E que bom que você perguntou isso de novo. Iago, eu estou com saudade de dar aula para as crianças. Se eu posso falar para você o que eu quero do futuro, eu quero daqui a pouco, daqui a uns dias, estar dando aula na beirada da quadra para as crianças. Eu estaria satisfeito. Porque aí é sinal que, enfim, né? Que as coisas estão já andando, né? Eu brinco com os meninos aqui, eu falo, a minha ambição é essa, é poder estar na beirada da quadra, tá dando treino para as crianças, tá dando uma aula para os jovens, né? Porque é ali que de fato as coisas acontecem, né? Mas o mundo acadêmico, né? Da pesquisa, o ensino, e todas as outras demandas que acaba envolvendo a formação, te deixa talvez um pouco... Você perde essa relação direta, né, com a quadra, com as pessoas, né, com daquele dia a dia que seria o voltar ao meu prazer inicial lá de criança, né, que me mobilizou na prática esportiva e me permitiu chegar até aqui, né? Eu já estou nesse momento, né? De, olha, o que você quer estar fazendo daqui 10 anos? Olha, eu quero estar dando treino para as crianças, né? Porque é lá que a gente se realiza, né? E que faz sentido a pesquisa, né? Faz sentido as perguntas, faz sentido o projeto de ensino quando eu entro numa sala de aula com os alunos da graduação. Falo para meus alunos da graduação que eu tenho 3 compromissos, né, quando eu entro na sala de aula. O primeiro compromisso com futuros alunos deles, que indiretamente serão meus alunos também, né? O meu compromisso com a área, né, porque a área, muitas pessoas fizeram um percurso, e muito por vezes doloroso, intenso, para que hoje fôssemos reconhecidos enquanto uma área. Então, ou seja, meu compromisso com a área. E meu terceiro compromisso com eles, né? Que, de fato, porque a minha exigência pessoal, né? De conseguir oferecer a eles alguma oportunidade com qualidade, para que eles possam fazer as próprias escolhas com segurança né, e tendo oportunidades, construindo oportunidades. Eu falo desses 3 compromissos. Então, Iago, eu não vou muito longe, não. Daqui 10 anos, que eu quero daqui para frente, eu quero estar dando treino para as crianças. Eu preciso voltar a dar treino, dar aula. Eu te entendo perfeitamente. Agora eu estou na fase, comentei contigo que estava na fase final do doutorado, né? E na fase final do doutorado, a pergunta que você faz, a pergunta que geralmente as pessoas fazem é justamente essa, né? Pô, agora acabando, né? Finalmente acabando os estudos. O que você quer fazer, né? E, obviamente, a primeira questão que vem à cabeça é se tornar professor de uma instituição, né? Pública, geralmente. Mas eu confesso para você que eu tenho pensado muito sobre isso. Do quanto faz falta esse estar presente ali. Porque muitas vezes a gente acaba, para estudar o esporte, se afastando dele. É meio contraditório, mas você precisa de 15 mil reuniões de colegiado para poder falar sobre handball. E aí você fala, caramba, eu não precisaria, num ambiente normal, dessas 15 mil reuniões
de colegiado, essas horas aqui despendidas, porque eu poderia estar falando sobre com as pessoas que praticam, de fato, com as pessoas que estão ali no dia a dia. Eu poderia estar tendo outros questionamentos, outras reflexões, outros momentos de experiência. Óbvio, tudo é importante, né? Não é se jogar fora todas as experiências, mas eu entendo quando você fala isso de voltar, porque já me bateu um pouco isso, assim, de falar, putz, eu preciso ter esse espaço. Então, esse canal, eu tenho mais um também de futebol, aqui no YouTube, foram maneiras que eu encontrei de só trocar uma ideia, que é uma questão que eu fui vendo que eu fui perdendo. Então, você deve ter tido essa vivência. Quando você estava na graduação, você tinha essas conversas, ter o tempo e espaço para trocar uma ideia, assim, sem muito tema, assunto, nada. Depois, quando a gente vai enveredando ao longo do caminho acadêmico, a gente vai tendo roteiro, né? Então, eu vou para o congresso, mas eu vou encontrar tal pessoa para tratar sobre aquele tema, ou sobre aquele artigo, sobre aquele trabalho. E eu falei, caramba, acho que faz falta trocar uma ideia sobre a vida, sentar e só conversar. Porque grande parte das reflexões que você teve, eu tive, todo mundo teve, foi pelas vivências que a gente acabou tendo ao longo do dia a dia mesmo. Não teve, não era... A gente não parou grande parte das vezes para ter algumas reflexões. A gente teve experiências, sentiu, refletiu acerca delas, gerou desconfortos, confortos, e assim por diante. A gente foi construindo diferentes experiências. Meu amigo, queria primeiro te agradecer demais o tempo e o papo. Saiba que eu sou chato o suficiente para mandar mensagem mais vezes para fazermos outros papos. Então, assim, se você me bloquear no WhatsApp, eu super vou entender. Tá tranquilo para mim. Assim, não leva para o coração. Eu super entendo quem possa fazer isso, tá? Eu sou chato, mas faz parte desse personagem, faz parte disso. Então, eu super entendo. Mas primeiro te agradecer pelo papo, muito bom te ouvir, muito bom conhecer histórias que a gente acaba não tendo tempo para conhecer no dia a dia, né? É muito legal isso. E se você quer deixar uma última mensagem, depois eu faço o encerramento aqui, mas de antemão já também te agradecer por esse tempo também. Agora são só para... Esse vídeo vai para o ar depois, mas agora aqui já são quase 9 horas, aí quase 8, né? Então, assim, eu também estou auxiliando a retirar o tempo da família também. Então, assim, queria te agradecer esse espaço e tempo, obviamente. Iago, é uma satisfação encontrá-lo, né? Ainda que nesse canal, né? Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente. Não é trabalho algum, parceiro, né? Pode mandar mensagem sempre, né? Essas oportunidades, como você disse, de bate-papo, ela é muito importante, né? Retoma aí a nossa época de bandejão na FCA, sentado à mesa conversando, né? Nas nossas aulas de esportes coletivos, né? Eu não sei se eu estive na disciplina com você em esportes coletivos ou cheguei depois. Eu acho não que sei. Acho que teve uma aula, se não for memória. Então, esses espaços aqui são momentos de encontro. Então, com muita satisfação e desejo muito sucesso a você nessa trajetória acadêmica. Aí, quando eu falo, Iago, que hoje, né, a minha expectativa, olha, está dando, daqui a pouco, está dando treino para as crianças, não é numa perspectiva de estar estafado, né, ou no sentido de olha, eu não estou feliz, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que nessa trajetória fizemos algumas coisas e que nos dão assim muita satisfação, e que hoje eu posso dizer, olha, se me falam que Hiller, vai dar treino, eu vou com muito carinho, muita felicidade, porque, né, fizemos um percurso e do ponto de vista da minha realização, né, naquilo que foi possível oferecer às pessoas ou compartilhar com as pessoas, foi feito, e foi feito de coração, né? Por vezes acertamos aqui ou erramos ali, mas ficamos sempre na expectativa de ter acertado mais. Que nem o professor Roberto brinca, né? Ele falou, olha, eu tenho 30 anos falando isso, até hoje ninguém falou que está errado, então eu acho que está certo. Então, parafraseando o professor Roberto faz, seria mais ou menos isso, né?
O mais importante nisso, né, Iago, nós tivemos a oportunidade de aprender com as pessoas, estar com pessoas que de alguma forma, direta ou indiretamente, mais ou menos, mas essas pessoas deixaram a sua contribuição, né, com a gente. Então, nos cabe, enquanto responsabilidade também, é fazer o melhor, porque, né, eu digo que a gente talvez, nós somos um pouquinho de um mundo, né? E tanto daquelas pessoas que estamos próximos, ou daquelas que estamos um pouquinho mais distante, afastado, né? Então, nós somos esse pedacinho de um mundo de cada um na gente, né? Então, cara, muito obrigado pelo bate-papo. Fica o convite aí para você, né? Para quem está nos acompanhando aí pelo canal. Vem aqui conhecer a Universidade do Estado de Mato Grosso. Estou em Cáceres. Nós temos aqui um centro interdisciplinar de pesquisa em esporte e exercício físico. Coordeno o Laboratório de Estudos Aplicados em Pedagogia do Esporte. Então, tem uma turma aqui, né, que seguramente vão receber vocês com muito carinho, então fica o convite. E ainda tem a possibilidade de passear de barco. Não sei se vai encontrar a Juma ou o Velho do Rio, mas né, aqui é uma região de natureza muito linda, uma região muito linda. Fica o convite aí. O convite acadêmico, mas também um convite para o turista vir conhecer o nosso espaço, a nossa região. Tá bom? Eu vou acabar lançando. Hoje é o segundo podcast que eu estou gravando. Eu gravei mais cedo com o Vinícius Rovares, que ele está em BH, tá em BH, com uma galera daquela época da Unicamp que também está lá. E agora eu gravei contigo. Então, assim, eu já recebi um convite para BH, agora o convite para o Mato Grosso. Eu acho que esse podcast tem que começar a ter patrocínio para começar a fazer uma tour. Entendeu? Perfeito. Pô, se o Podpah e o Flow conseguem fazer pelo Brasil afora, poxa, gente, dá uma mãozinha aí, né? Quem tiver o dinheiro e recurso, por favor, né? Dá uma mãozinha aí pra gente poder fazer essa tour também pelo Brasil também, pra gente poder ir passando. Tem João lá no Amazonas, a gente vai, ó. Pronto, olha. Vai passando sem o menor problema. Assim. Eu e Iago me dispõe a fazer tranquilo. Fica aí o convite só para quem tiver o dinheiro para poder bancar esse percurso aí. Mas, pessoal, primeiro, novamente te agradecer. Agradecer a quem esteja nos ouvindo até o momento. Iago, você vai pedir tudo de novo? Vou. YouTube é assim, gente. Vocês já sabem como é que funciona. Então, assim, deixa novamente. Pô, não deixei lá no começo a curtida. Eu sou uma pessoa criteriosa. Esperei o papo inteiro agora para deixar a curtida. Agora é o momento, tá? Então, agora você já passou pelo papo inteiro. Deixa a tua curtida também aqui. Fez a curtida? Show de bola. Coloca um comentário aqui embaixo o que você achou. Também, por favor, peço que vocês deixem pessoas que vocês queiram que entrem no papo. Tá? Então, assim, pô, conheço fulana de tal, que possa participar. Show. Deixa aqui o comentário. A gente vai ver a melhor forma de organizar todo o bate-papo. Não precisa ser gente da área acadêmica. Eu quero trocar ideias. Com quem for, melhor, tá? Desde que a pessoa seja legal, desde que a pessoa tenha princípios e valores legais, obviamente, né? Que de fato não é o flow, então, assim, não é todo mundo que vai vir aqui a toda hora, faz parte, a gente tem algumas limitações, mas nesse caso, tendo uma pessoa legal, pode vir, simplesmente troca uma ideia, bate papo, conhece a história, sempre muito importante. Deixou o comentário, curtiu, compartilha o vídeo para o máximo de gente possível, principalmente para aquelas que vão aproveitar esse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Hiller, meu muito obrigado. A todos vocês novamente, meu muito obrigado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!